quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. O Brasil está parecendo um cenário perfeito para grandes filmes aí de ficção científica ou até grandes documentários baseados em histórias reais. Não à toa, já tivemos várias criações, várias obras aí do cinema, como Tropa de Elite, O Mecanismo, que renderam muito resultado. Afinal de contas, o Brasil vem se tornando uma fonte muito próspera de acontecimentos inacreditáveis e que ajudam a criar, a dar contornos aí de dramaticidade, de muita emoção, de grandes surpresas ao público. O mais novo episódio é essa tentativa, esse plano do primeiro comando da capital, o PCC, uma das mais violentas e perigosas facções criminosas do Brasil, de acabar com a vida do Sérgio Moro e da família do Sérgio Moro. Realmente um episódio triste, lamentável e que nos deixa muito assustado com o nível de ousadia desses criminosos. Todo um processo, foi descoberto aí todo um processo de preparação, de análise, uma engenharia do crime realmente, com requintes de gestores profissionais, gente que sabe o que está fazendo. Ainda bem que do outro lado tínhamos também profissionais competentes do Ministério Público Federal que, com a ajuda da Polícia Federal, conseguiram reverter a situação, descobrir aí o caso e evitar que o pior aconteça. Ótimo, mas não é suficiente. A gente tem que ficar em estado de alerta e ter muita atenção para um seguinte fato, uma seguinte situação. Por que será que o PCC só resolveu agora dar continuidade a esse plano? Por que não o fez quando Moro estava muito mais vulnerável? E quando foi isso? Quando Moro deixou o Ministério da Justiça. Moro deixou de ser um ente público, uma autoridade pública, e passou a ser um ex-juiz e um ex-ministro da Justiça. Tornou-se apenas um potencial candidato à presidência da República, depois desistiu por vários motivos políticos e então se candidatou aí a senador. Naquele momento, Moro era um alvo muito mais fácil. Não tinha proteção do Estado, não tinha os olhos da mídia com tanta atenção como tem agora, portanto, poderia ter sido ali atingido diretamente pelo PCC. Mas por que isso não aconteceu? Será porque tínhamos um governo que estava muito atento a esse tipo de coisa? Será que tínhamos uma estrutura do judiciário, uma estrutura do Ministério Público Federal muito mais ativa e voltada a ficar de olho aos criminosos? Seria por isso? Ou seria porque os criminosos entenderam claramente que haveria a hora certa de fazer aquilo e não era no governo passado? Provavelmente não se sentiam seguros, provavelmente sabiam que estavam sendo vigiados, provavelmente sabiam que uma atitude ali, um passo em falso, resultaria em punições ainda mais duras do que aquelas que já haviam sido empregadas por Sérgio Moro quando ministro da Justiça. E então, uma segunda pergunta: por que esses criminosos então decidiram tomar a iniciativa de promover a execução do plano agora, em 2023? Seria porque encontraram respaldo? Será porque no governo federal estão parceiros das facções criminosas? Será porque agora estaria tudo mais fácil, mais claro? Você
tire as suas conclusões. Mas eu vou dar a minha opinião. Eu não tenho dúvida de que tudo aconteceu agora porque realmente o PCC encontrou espaço, encontrou um ambiente favorável. A gente tem no poder um governo que tinha acesso livre a territórios proibidos para a lei, para as autoridades. Tipo o Complexo do Alemão, Complexo da Maré, né? Complexo Paraisópolis, Heliópolis, né? Os morros lá do ABC, territórios proibidos para as autoridades, mas territórios que recebiam de braços abertos os candidatos e ainda recebem os políticos de esquerda. Flávio Dino, que o diga, né, o ministro da Justiça, que o diga, que até hoje não prestou esclarecimentos decentes sobre a sua visitinha ao Comando Vermelho no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Então, na minha opinião, o que a gente está vendo hoje é um reflexo desse relaxamento, desse ambiente de paz e amor. Paz e amor para quem? Para os criminosos. Não é? Diante da tomada do poder por parte da esquerda, as facções criminosas, como o Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte, encontrou espaço para fazer aqueles ataques, aquelas reivindicações que estão sendo feitas e destruindo um estado já demarcado pelo crime. O Rio Grande do Norte, para quem não sabe, tem a cidade mais violenta do Brasil, que é Mossoró, uma das mais violentas do mundo. É lá que o crime organizado deita e rola. Um crime organizado que encontra conforto, encontra respaldo, encontra aparato, encontra tudo o que precisa quando tem no governo um grupo de esquerda. O que a gente vê agora em relação ao Moro é a concretização da tentativa de vingança, que não era possível no passado recente, porque o ambiente não era favorável, mas agora tornou-se favorável. Temos um ministro da Justiça fanfarrão, que não age, que não trabalha em prol do país, um ministro da Justiça que está preocupado apenas em atacar Bolsonaro, apenas em atacar a direita, apenas em atacar os conservadores, apenas em criar mecanismos, movimentos políticos no sentido de impor goela abaixo, coisas que não são desejáveis para a maioria da sociedade brasileira, ou seja, um ministro da Justiça que não está a fim de trabalhar e apenas se dedica a fazer proselitismo, a fazer política, a dar continuidade ao projeto de poder de uma esquerda comunista. Esse é o ministro da Justiça. E pior que isso é o presidente, um cara que vai à televisão e dá uma entrevista lamentável, vergonhosa, vexatória, uma falta de respeito ao brasileiro, não é? Um cara sem a menor elegância, sem a menor condição verbal, é um cara que simplesmente joga o Brasil na lama. Então, é nesse ambiente, é com essa gente que as facções criminosas se identificam. Tudo isso se explica, toda essa tentativa de vingança nada mais é do que resultado de um ambiente propício ao crime. Fiquemos muito atentos, porque é só o começo. Temos um governo que flerta, que namora, que gosta da impunidade. A impunidade é um aliado desse governo. Não adianta esperar desse governo algo diferente de tudo aquilo que foi feito entre 2003 e 2016. Como diria a avó Beatriz, pau que nasce torto, morre torto. Um abraço, obrigado pela sua companhia e até a próxima. De vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro.
Só vai também quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente.